Olá, aluno do curso de Matemática do Centro Universitário Internacional Uninter, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conjuntos. Então, bem no comecinho, você estudou conjuntos talvez lá no seu 5º ano do ensino fundamental, no 1º ano do ensino médio de novo, talvez você já tenha visto aí a videoaula da nossa disciplina de Fundamentos da Matemática, mas talvez ainda tenha um pouco de dúvidas, não lembre de tudo, queira saber um pouco mais sobre os conjuntos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que você acha que significa conjuntos? O que essa palavra faz você pensar? Antes de eu vir aqui dar a aula para vocês, eu fui lá no Google, digitei conjuntos e fui em imagens. Sabe essa opção de imagens que tem lá no Google? E aí eu vi que apareceram algumas opções diferentes para designar então o que seria conjunto. Um dos itens que apareceu foi uma banda de rock. Uma banda, um grupo de pessoas que compõem um grupo musical pode ser chamado de conjunto, um conjunto musical. Outra opção que apareceu lá foi um conjunto de roupa, uma roupinha de criança, uma blusa e uma calça, também pode ser chamado de conjunto, duas roupas, né? Um conjunto de roupas, duas peças de roupa. E outra opção que eu vi lá, conjunto das regiões brasileiras, tinha lá o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste, então também é um conjunto. Então, a gente pode dizer que o conjunto é um grupo de elementos que tem alguma regra, que tem um porquê de estar ali agrupados, um agrupamento bem definido, então. Então, eu posso dar como exemplo para vocês o conjunto das notas musicais. Quantos elementos tem nesse conjunto, no conjunto das notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, nós temos 7 notas musicais. Então, esse conjunto é composto por 7 elementos. Então, veja, quando nós temos um conjunto, nós temos, então, os elementos desse conjunto. O que seria um elemento do meu conjunto? Cada item, cada objeto, cada cor, cada figura, cada coisa, cada pessoa que pertence a esse conjunto. Então, eu falei ali do conjunto das notas musicais, das regiões brasileiras, mas eu posso falar também do conjunto das letras do meu nome. Eu sou a professora Flávia, sou tutora do curso de matemática, então meu nome é Flávia. Qual é o conjunto das letras do meu nome? Vamos ver. Vou chamar esse conjunto pela letra F aqui, ó, representando. A gente sempre utiliza uma letra maiúscula, uma letra A, B, C, qualquer, mas maiúscula para representar um conjunto. Uma das formas de a gente representar esse conjunto é através da chave. Então, a gente pode colocar uma chave ali e ir indicando os elementos desse meu conjunto. No meu caso, como esse é o conjunto das letras do meu nome, vai ser F, letra minúscula e os elementos, L, A, V, I, e agora? Será que é preciso colocar o A novamente? Então, vejam, quando a gente fala em conjuntos, os elementos precisam estar diferentes, ser elementos distintos. Então, se eu já utilizei o A uma vez, eu não preciso colocar esse A novamente. O meu conjunto vai ficar F, L, A, V, I e acabou. Não precisa pôr o A de novo. Então, essa é uma representação de um conjunto dessa forma, com a chave. Mas não é só assim que eu posso representar conjuntos. Eu posso representar o meu conjunto através de diagramas, aquelas bolinhas, aqueles círculos que a gente utiliza lá desde quando é criança. Lembram disso? Que a gente fazia a bolinha e daí desenhava uma maçã dentro, uma frutinha? Então, essa é uma forma também de representar um conjunto. É importante que o conjunto tenha uma regra, uma norma. Então, se são as notas musicais, por exemplo. Posso dizer que é o conjunto N de notas musicais, só que agora, ao invés de representar com as chaves, eu quero representar com um diagrama. Então, eu vou colocar aqui um círculo e eu vou colocar as 7 notas musicais aqui dentro para representar o meu conjunto. O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Então, a regra aqui desse conjunto, o que está determinando esse conjunto, é que sejam notas musicais. No primeiro exemplo que eu dei, eram as letras do meu nome, Flávia. E você pode criar outra regra para o aluno lá quando você for dar aula. Você vai criar lá, agora, aluno, você vai criar um conjunto que sejam os números pares. Esse vai ficar difícil para ele fazer. Por quê?
Porque o conjunto dos números pares é um conjunto infinito, então vai ser o 0, o 2, o 4, 6, 8, 10, 12. O aluno vai ter que representar com reticências ali, porque ele não vai conseguir escrever no caderno dele todos os números que são infinitos, os números pares. E assim por diante, mas você pode criar lá, pode fazer até uma interdisciplinaridade com outra disciplina e fazer, por exemplo, eu quero fazer que você faça o conjunto dos órgãos do sistema respiratório. Lance esse desafio para o seu aluno, você sabe? Tem que estudar aí todas as disciplinas para trabalhar a interdisciplinaridade em sala, hein, gente? Então, essa ideia de trazer conjuntos inicial é para que você lembre do que se tratam os conjuntos e como a gente pode representá-los, tanto na chave como no diagrama. Ou ainda colocando uma regra. Então, por exemplo, eu falei dos números pares, né? Que é 0, 2, 4, 6, infinito. Alguns autores da matemática, gente, falam que os números pares começam a partir do número 2. Não há um consenso sobre isso. Então, se você tiver dúvida sobre isso, é porque realmente não existe um consenso se o primeiro número par é 0 ou 2. Certo? Eu estou aqui considerando como 0 o primeiro elemento par. Então, veja, como que a gente vai dizer aqui qual é o conjunto, vou chamar de conjunto Z agora, só porque eu quis a letra Z, não é obrigado. Eu posso representar esse conjunto da seguinte forma. O meu Z é composto pelo elemento X e esse X é par. Ou eu poderia usar outra letra ali. O meu conjunto é composto pela letra A e o A é um número par. Então, eu estou dando uma outra forma para você representar o seu conjunto. Pode ser com os elementos já dispostos, F, L, A, V, I, ou as notas musicais, ou o conjunto das regiões brasileiras, ou o que você quiser. Conjunto não precisa ser número, pode ser coisas, objetos. Pode ser o diagrama, ou ainda pode ser pela regra. Você coloca aqui a regra para que seja identificado qual é esse conjunto, do que se trata, se é elemento, se é número. Elemento todos são, né? Todos são compostos por elementos. Mas se esse elemento é um número, se é um objeto, se é uma pessoa, se é um nome, se é uma letra e assim por diante. Certo? Então, gente, esse é o começo de conjuntos, como que a gente faz para representar esse conjunto, mas algo importante é que nós podemos fazer algumas operações com esses conjuntos. Que operações seriam essas? Então, temos basicamente 3 operações que nós podemos fazer com os conjuntos. A união, a interseção e a subtração. Nós podemos diminuir esses conjuntos. Então, veja. Para representar a união, a gente utiliza esse símbolo aqui, que lembra um U de união. Então, por exemplo, se eu tenho aqui A e esse símbolo e o B, eu quero dizer que eu estou unindo tanto o conjunto A com o conjunto B, como se fosse uma soma. Estou unindo esses elementos. Vou dar um exemplo. Então, se eu tenho aqui o conjunto A, é composto pelas notas Dó, Ré, Mi. Então, eu estou fazendo aqui sem ser com números. Por quê? Porque os conjuntos não precisam obrigatoriamente ser com números. E o conjunto B, notinhas Fá e Sol. Muito bem. Nós temos, então, no conjunto A, Dó, Ré, Mi, e no conjunto B, Fá e Sol. Eu quero fazer a união desses dois conjuntos. Unir, gente, juntar. Nós vamos juntar tudo em um conjunto só. Como se eu somasse esses dois conjuntos. Então, o A, união com o B, vai ficar todas as notas juntas. Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Então, a gente fez a união dos dois conjuntos. Importante, lembram que eu falei que o conjunto é composto por elementos distintos, não foi à toa que eu coloquei lá F, L, A, V e I, não coloquei o A de novo. Então, se tiver letras ou notas ou objetos que pertençam aos dois conjuntos, você não vai precisar repetir. Vamos supor que aqui no B tivesse o Mi também. Você não ia colocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Apenas um Mi já é o suficiente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Não foi o caso aqui, mas poderia ser. Então, lembre-se que os conjuntos são formados por elementos distintos, diferentes, certo? Qual é a outra operação que existe? Então, essa aqui é a primeira. Vou pegar aqui até um outro tom de caneta para marcar aqui, para você gravar bem. É a união. Então, nós temos aqui a união, certo? Essa é a união de conjuntos, representada aí por esse símbolo. Muito bem, mas nós temos outra operação, a interseção.
Então, a interseção, o símbolo é diferente. Parece um U de ponta cabeça. Então, essa aqui é a interseção. Pode chamar de intersecção ou de interseção. Certo? Então, a interseção entre os conjuntos A e B seria algo um pouco diferente. Na união, nós juntamos tudo que tinha no conjunto A, junta com o conjunto B. Na interseção, apenas aquilo que é incomum, é comum aos dois conjuntos, aparece tanto em um como o outro, é que forma a interseção. Então, veja, no caso aqui do meu A e do meu B, tem alguma coisa que os dois têm em comum? Tem alguma notinha que seja comum aos dois? Não tem. Nenhuma nota acontece ali, pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu falaria que, nesse meu caso, a interseção do A e do B seria um conjunto vazio. E para representar esse conjunto vazio, a gente pode usar esse símbolo ou, então, a chave com nada dentro. Também representa um conjunto vazio. Cuidado para não fazer assim, ó. Isso aqui não existe, gente. Tem gente que coloca os dois símbolos de conjunto vazio junto. Não. Ou é conjunto vazio assim, ou é a chave vazia, sem nada ali, para representar o teu conjunto vazio. Ah, professora, mas eu queria ver um exemplo de interseção que tivesse alguma interseção, né? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de uma interseção que tem algo em comum. Então, esse exemplo agora eu vou fazer com números, tá? Porque a gente falou já de notas, já falou de letras. Então, agora vamos ver um com o número. Então, vejam. Vou lá dizer que o meu conjunto C, por exemplo, é o número 0, 2, 4 e 6. E o meu conjunto D, D com cara de B, né, gente? Aí não dá. O D, eu vou dizer que é 4, 6, 8 e 10. Então, o C tem 4 elementos e o D também tem 4 elementos. Lembrei de um detalhe que eu posso contar para vocês. Quando a gente quer saber quantos elementos tem, a gente fala da cardinalidade de um conjunto. Olha que palavra legal. Cardinalidade de um conjunto quer dizer quantos elementos tem ali naquele conjunto. Então, aqui nós temos 4 e 4. 4 elementos para o conjunto C, 4 elementos para o conjunto D. E eu quero saber qual é a união entre esses conjuntos primeiro. Vamos lá. A união entre os conjuntos C e D. Unir é juntar todos os elementos. Então, eu junto tanto os elementos do C como do D. Então, vamos lá, vamos juntar. 0, 2, 4, 6. Ó, já usei esses 4. Vou precisar repetir o 4? Não, elementos distintos. O 6? Não, o 8 sim. O 8 e o 10. Muito bem, então a gente fez a união desses dois conjuntos. E a interseção entre os conjuntos? Interseção é o que os elementos, que os conjuntos têm em comum. O que aparece tanto em um conjunto como no outro. O que tem em comum aqui nos dois conjuntos? Reparem bem, aqui tem 4 e aqui também tem 4. Aqui tem 6 e aqui também tem 6. Então, a interseção entre esses conjuntos vai ser o número 4 e o número 6. Só isso. Só o que apareceu nos dois conjuntos. Repara bem, gente, esse 0 aqui não é a mesma coisa que 0 ali. Aqui o 0 está representando o 0 e aqui está representando o 10, 1 e o 0 ali. Então, é o elemento mesmo. O elemento é 10 e o elemento é 0. Não vamos ficar inventando moda e achar que o 0 pertence aos dois. É o elemento 0, elemento 10. Muito bem. Então, união, interseção, eu falei que tinham 3 operações. Faltou a subtração aqui dos conjuntos. Então, vejam. Eu posso fazer essa operação aqui, o C menos o D. Então, quando a gente faz isso, quando a gente vai tirar do C aquilo que tem no D, é bem isso que eu acabei de falar. Eu vou tirar do C aquilo que tem no B. Se eu tirar, o que tem no D do C? Dentro do C, o que tem ali no D também? O 4 e o 6. Então, eu tiro, vou até apagar aqui, ó. Eu tirei do C. O que sobrou no C quando eu tirei aquilo que tinha no D também? O 0 e o 2. Então, isso que é C menos o D. Eu olho só para o C, eu não olho o D. Eu olho só o conjunto C e tiro do C aquilo que tem no D, que eu já até tinha circulado. Tirei, sobrou 0 e 2. Para terminar, vamos pensar o seguinte.
Nós representamos isso só na chave, mas eu disse que dá para a gente representar com diagrama também. Então, vamos pensar em notas de novo. Vamos voltar para as notinhas musicais. Eu tenho aqui Dó, Ré, Mi, nesse conjunto A. No conjunto B, eu tenho Mi, Fá. Só essas duas notas. Conjunto B tem cardinalidade igual a 2 elementos. Muito bem, eu quero fazer agora em forma de diagrama. Quando eu vou fazer em diagrama, gente, eu percebo que a nota Mi está aparecendo tanto no conjunto A como no conjunto B também. Então, o que eu vou pensar? Poxa, então eu vou ter que representar de uma forma no diagrama que dê para ver para as pessoas que o Mi está aparecendo tanto no A como no B. Para isso, quando a gente vai fazer o diagrama, a gente faz um cruzamento aqui, ó, no diagrama. Então, eu deixo um diagrama sendo o conjunto A, outro diagrama sendo o conjunto B, mas eu coloco entre eles um espaço que é comum aos dois. Por quê? Porque existe uma nota que é comum aos dois conjuntos. Então, essa nota eu vou colocar aqui, nesse local. Essa nota Mi, ela pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. E as outras notas? O Dó e o Ré só pertencem ao A. Então, fica aqui. O Mi pertence aos dois. E o Fá pertence só ao B. Então, essa é a representação em forma de diagrama. Vejam bem, eu tenho no conjunto A o Dó, o Ré e o Mi. No conjunto B, eu tenho o Mi e o Fá. E eu percebo pelo desenho que o Mi pertence tanto ao A como ao B. Eu tenho um exercício aqui para vocês, nesse canto, então vejam só. Aqui eu tenho a representação de um diagrama de dois conjuntos, A e B. Então, vamos focar bem aqui nos conjuntos A e B. Quero que você pense aí na sua casa qual seria o conjunto A e qual seria o conjunto B. Se fosse para você escrever isso mesmo, foca aí no exercício e vai refletindo. Como você poderia escrever o conjunto A e como você poderia escrever o conjunto B a partir desse desenho, a partir da observação desse diagrama? Pega lá no seu lápis, sua caneta, se for preciso, pausa o vídeo e escreve lá o conjunto A e o conjunto B para depois você ver se você acertou. Se precisar, pausa aí o vídeo, volta rapidinho para ver se você acertou. Então, gente, um detalhe bem importante sobre esses conjuntos na representação gráfica é que alguns alunos perguntam se é obrigatório deixar em ordem crescente. Não é obrigatório, mas convém. Convém a gente escrever o conjunto na ordem crescente, 2, 3, 4, 5. É importante porque você talvez fez o seu exercício aí, escrevendo quais eram os conjuntos que representavam o diagrama e talvez tenha ficado na dúvida. Convém sim deixar na ordem crescente, embora não seja obrigatório. E lembrando assim, por exemplo, quando a gente está falando de conjunto, que não é um par ordenado, não é um gráfico, é conjunto, o conjunto 2, 3 é igual ao conjunto 3, 2. Então a ordem ela realmente não é definidora, mas convém sim deixar na ordem. Vamos corrigir então, vamos ver se você acertou? Veja só, o conjunto A nós observamos que tem tanto o número 2, como 3, como 4, como 5. Então a gente colocando na ordem crescente, eu vou colocar aqui 2, 3, 4 e 5. Esse vai ser o meu conjunto A. E o meu conjunto B? Vejam, o 3 e o 2 também estão dentro do conjunto B, embora eles estejam no A também, não tem problema. Só para deixar na ordem crescente, eu vou representar o meu B com 0, 1, 2 e 3. Isso aí. Então, a partir do diagrama, a gente conseguiu identificar quais eram os conjuntos. Acertou? Espero que sim. Se você não acertou, se você ficou com alguma dúvida, procura a gente lá na tutoria, manda suas dúvidas. Você pode fazer exercícios no livro também, no livro base. E aí, estudar por fora também, ver outros vídeos, onde você quiser. Mas a gente está à sua disposição. Manda suas dúvidas na tutoria. Eu desejo a você bons estudos.